Pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma live, dessa vez a nossa live do resumo astrológico da semana, onde eu já dou uma analisada nos principais movimentos da semana, principalmente aqueles movimentos dos planetas mais lentos que não são os da Lua, e todos os dias, todo santo dia, eu mando uma reflexão astrológica lá no Telegram, lá no Spotify e no YouTube, com todo o detalhamento do que está acontecendo no dia, inclusive os movimentos da Lua. Então, eu recomendo que você assista essa live e também vá lá para o Telegram, ou para o Spotify, ou para os dois, melhor ainda, para você poder acompanhar tudo o que está acontecendo na semana. Então vamos lá, resumão da última semana do mês de maio. Nessa semana ainda, já vamos pegar o primeiro dia aí do mês de junho, né? Então teremos aí dia 26 até o dia 1º. E vai ser uma semana totalmente dedicada ao planeta Mercúrio, as energias de Mercúrio, o Mago, Hermes Trismegisto, nosso pensamento, vocês vão entender o porquê. Bom, a semana começa com a Lua minguante ainda, né? Lua minguante em Touro. Aliás, a Lua está minguante em Touro nesse momento, domingão. Eu recomendei bastante aí todo mundo um autocuidado, um exercício físico, porque a Lua vai se estranhar ali com Marte mais para tarde, né? Eu já andei bastante de manhã, andei um pouquinho agora à tarde e estão aqui fazendo a live, já garantindo a nossa reflexão da semana. Então a gente começa a semana ainda com a Lua no signo de Touro, né, uma Lua minguante, mas ela já muda para o signo de Gêmeos logo no início da semana, e aí sim teremos a formação da Lua Nova. Lua Nova em Gêmeos, uma Lua Nova que pelo menos para mim aqui, ela está muito esperada, uma Lua muito, muito interessante, muito benéfica, né, para a gente poder aproveitar e dar essa mudança de mentalidade para o restante do ano. E aí teremos a Lua Nova em Gêmeos, que eu quero fazer uma live, talvez ainda hoje, né? Eu termino essa live aqui e depois, né, respiro um pouquinho e volto para fazer a live da Lua Nova. Ela já está preparada aqui para a gente poder conversar. A Lua Nova passa por Câncer, onde ela fica fortalecida, né? Temos aí uma Lua em domicílio. E depois a gente termina a semana e começa já o novo mês, né, com a Lua Nova em Leão. Então, são essas as áreas do mapa que serão ativadas e especialmente dê uma olhada na área do mapa que você tem Gêmeos, porque essa área do mapa vai receber todo o impacto dessa Lua Nova, que para mim está maravilhosa, né? Pelo que eu já estudei ela está muito interessante. Então vamos lá. Na segunda-feira a gente começa aí ainda um pouquinho, né, com a Lua no signo de Touro, mas logo ela já muda para Gêmeos, né? Então teremos aí a Lua mudando para o signo de Gêmeos, onde ela trabalha mais a leveza, a nossa mentalidade, a comunicação. E o que é interessante? A gente está tendo hoje, né? Hoje é domingo, eu estou fazendo a live no domingão. Já tivemos a mudança de Saturno. Saturno entrou em Áries. E eu quero depois fazer uma live e até outras atividades envolvendo Saturno em Áries. Então já estamos agora com Saturno em Áries e começamos a semana com Saturno em Áries. E hoje à noite, na noite de domingo, o Mercúrio entra no signo de Gêmeos, né? E aí amanhã a Lua entra no signo de Gêmeos e na semana temos a Lua Nova em Gêmeos. Então essa semana é a semana mais geminiana do ano, mais mercurial do ano, né? Porque a gente tem primeiro o Mercúrio voltando para sua casa, né? Voltando para o seu lar, se fortalecendo, seu solar diurno, né? O signo de Gêmeos. Mercúrio vai fazer aspectos importantes, além da própria Lua Nova que vai acontecer no signo de Gêmeos. Então, assim, é uma semana muito, muito boa. Se você quer estudar o seu Mercúrio no mapa, é uma semana maravilhosa para isso. Então, a Lua entra em Gêmeos amanhã, segunda-feira. A gente já começa a ter essa energia da mentalidade, da comunicação. Novamente, farei uma live específica para a Lua Nova de Gêmeos. E amanhã, segunda-feira, o Mercúrio faz um sextil com Netuno. Na verdade, olha o que é interessante, né? Ainda hoje, que eu já falei sobre isso no resumão da semana passada, né? E no astral do dia de hoje. Hoje está um dia muito interessante, porque Saturno já entrou em Áries e Mercúrio vai mudar para Gêmeos. Assim que Mercúrio entrar em Gêmeos, ele vai fazer um bom aspecto com Saturno. E amanhã, segunda-feira, como o Mercúrio ele é rápido, ele vai fazer um bom aspecto com Netuno, que está lá junto do Saturno. Então, a gente está tendo, né, nas leituras que eu tenho feito, né, para as pessoas, eu tenho enfatizado bastante a área onde você tem os primeiros graus de Áries. Por quê? Porque ali a gente teve uma grande movimentação ali
da retrogradação de Vênus, da retrogradação de Mercúrio. E a gente está tendo agora, e vai ter de forma definitiva, no início de 2026, a conjunção de Saturno e Netuno no signo de Áries. Uma conjunção muito especial. O signo de Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que abre, né, toda a movimentação zodiacal, ele é o primeiro signo, ele inicia tudo. E a gente está tendo dois planetas, né, lentos, um mais lento ainda, que é o Netuno, entrando juntos no signo de Áries. Então são dois planetas que estão iniciando uma nova jornada pelo zodíaco. E calhou, né, nada é coincidência, tudo tem um porquê no universo, mas calhou desse momento de Saturno e Netuno entrarem juntos no signo de Áries. Então essa área que você tem Áries no mapa, ela está sendo extremamente movimentada. E assim, deixa eu tirar um pouquinho um dos fones para ficar melhor, que é muito estranho eu falar sem ouvir nada. Aliás, dê um feedback se vocês estão ouvindo bem, né? Eu estou usando aqui o fone de ouvido para ver se fica mais alto, né, o volume. Então, essa área aí está recebendo bastante impacto. A Rô, Tatiana chegou aqui, está ouvindo bem? Está conseguindo ouvir bem? Deixa eu tirar o fone aqui, deixar ele pertinho. Não, aqui acho que vai ficar longe. Deixa eu deixar aqui pelo menos um para ficar perto aqui do microfone. Só me dá o feedback se vocês estão ouvindo bem. Então essa área está recebendo muito movimento. Vale a pena acompanhar ela o ano inteiro. Né? Ó, a Tatiana tem o Saturno em Leão, na casa 4. Então, dependendo do grau do seu Saturno, ele já vai receber aí um trígono do Saturno a Saturno. É um aspecto bem importante aí, o próprio Saturno do céu falando com o seu Saturno. Então essa área do início de Áries, ela está recebendo essa união, Saturno e Netuno em conjunção. A conjunção vai ficar exata, né, por grau exato, lá no início de 2026. Mas ela já está ativa. O áudio está muito bom, gratidão. Então, o que é interessante nessa semana? Porque essa semana vem Mercúrio, o deus mensageiro, Hermés, né, e faz um bom aspecto, tanto com Saturno quanto com Netuno, já que eles estão juntos. Né? Então a gente pode trazer à nossa mente, à nossa consciência, essas iniciativas que a gente quer ter. Né? Porque, novamente, o signo de Áries é um signo de iniciativa. Independente da área que ele está no mapa, é uma área que a gente é convidado a tomar iniciativa, a ter coragem, né? A ter, enfim, fazer coisas. A Sullivan está fazendo terapia na outra sala e eu estou ouvindo. Acho que eu vou botar o fone de ouvido de novo para não me desconcentrar. Então, esse momento que Mercúrio faz bom aspecto tanto com Saturno quanto Netuno, é como se pudesse vir à nossa mente, à nossa consciência, o que a gente quer iniciar. E a gente pode planejar, a gente pode nos comunicar, fazer contatos, né, porque, aliás, essa energia de Gêmeos e de Mercúrio é muito boa para trabalhar o racional, né, trabalhar a nossa racionalidade, trabalhar contatos, networking, ajuda. Ou seja, o que você quer iniciar, qual que é a área que você vai ter esse forte início, estuda lá no seu mapa o início de Áries, o Mercúrio agora vem para ajudar. A Tatiana é leonina com ascendente em Áries, olha só, você está recebendo, olha que interessante, né? Você está recebendo o belo trígono que está acontecendo entre Marte em Leão e Vênus em Áries. É um momento bem interessante aí, está pegando forte no seu mapa esse equilíbrio, né? Essa harmonia que a gente tem entre esses dois planetas importantíssimos. Então na segunda-feira, se a gente pensa hoje, né? Na verdade o aspecto com Saturno acontece hoje à noite. Então eu acredito que amanhã, segunda-feira, vai ser um dia mais interessante. Eu acho que é muito legal a gente poder parar um pouquinho, refletir, talvez escrever. Pode ser aquele momento, claro que todo mundo fica naquela, né? É no final do ano que a gente faz as metas, é início do ano, determina metas. Pessoal, a meta, na verdade, ela pode ser colocada a qualquer momento, né? Então, a qualquer momento, você pode ter ideias, né? Parar para pensar, fazer algumas mudanças, inclusive, e determinar as metas, os objetivos que você quer alcançar. Então, amanhã, segunda-feira, é um dia que pode ser muito, muito interessante. Você, talvez, revisitar as metas que você colocou para esse ano e, talvez, até se for o caso, criar novas metas. Anitta, olá, seja bem-vinda. Criar novas metas e ter essa ajuda, então, do Mercúrio, que está no signo de Gêmeos, se fortalecendo com o racional, com o planejamento. A escrita é muito boa, né, para esse Mercúrio em Gêmeos. E ele fazendo um bom aspecto, tanto com Saturno quanto com Netuno. Saturno ele traz o quê? A disciplina, ele traz o amadurecimento, a estrutura. Netuno é o sonho. Então a gente vai ter uma energia na segunda-feira. Olha, vai estar muito interessante essa segunda-feira. Né? Aproveita esse momento.
novamente, se você tem suas metas, revise as metas, vê se está tudo ok. Pode, de repente, mudar alguma coisa, pode criar novas metas. Vai ser um momento muito interessante. Até porque a lua nova, que a gente vai falar em outra live, né? Eu não vou falar nessa live, mas já adiantando. Terça-feira, então, a gente vai ter a lua nova no signo de Gêmeos. A lua nova no signo de Gêmeos, que acontece no grau 6 de Gêmeos. Ela acontece na terça-feira, ali no início, nos primeiros minutos da madrugada de terça-feira, a gente tem Sol em conjunção com a Lua, fazendo aí a Lua Nova. Então, a Lua Nova vem na terça-feira. O que eu diria que é bem interessante? Né? É legal a gente colocar metas e intenções um pouquinho depois da Lua Nova, né? Daquele momento exato, porque aquele momento exato a Lua ainda está no ponto mais escuro, né? Ela não está aparecendo, não tem luz nenhuma. Então, geralmente a gente coloca ela um pouquinho depois, né, da Lua Nova acontecer. Até porque a Lua Nova vai ser meia-noite e 2. Né? Ninguém acho que vai estar acordado aqui, não é ano novo, né? Ninguém vai estar acordado aqui meia-noite e 2 para fazer intenções. Então olha que interessante, para você pegar aí essa energia, né? Na segunda-feira, hoje que você está vendo essa live, você pode se interiorizar, você pode olhar, né? Como que foram aí esse. Veja, a gente já está chegando na metade do ano. A gente já está entrando no mês 6. Né? Estamos chegando aí na metade do ano. Então é ótimo, né? Um bom momento para uma revisão. Como é que foi essa primeira metade do ano, esses primeiros meses do ano de 2025? Né? Conquistou as metas que você queria? Não conquistou? Tem que mudar alguma coisa? Então pode ser um domingo aí de muitas reflexões, domingo bem interessante aí para isso. Amanhã, segunda-feira, é o momento de você falar, beleza, né? Fiz a minha revisão, fiz a minha auditoria aí nos primeiros meses do ano. Agora eu quero determinar o que eu vou fazer nessa segunda metade do ano. E eu diria o seguinte, né, eu já tinha falado sobre isso lá no passado, né? A segunda metade do ano, ela está mais interessante. Né? Olha lá, a Tatiana falou, a gente está sincronizado aqui, hein? Desafiador em 6 meses, para mim também. Né? E acredito que para muita gente. Mas a segunda metade de 2025, ela está mais interessante assim. Claro que todo mundo vai ter seus desafios sempre na vida, né? Mas uma coisa que vai ser bem legal é que o Júpiter ele vai entrar em Câncer. E o Júpiter em Câncer ele se exalta, ele fica forte. A gente vai ver que o Saturno ele vai entrar numa debilidade. Né? Ele vai ficar num ponto que ele não gosta aí, ele vai ficar um pouco nervoso ali. Né? Já o Júpiter ele vai ficar muito feliz, o grande benéfico vai entrar em Câncer. E especialmente para quem tem aí planetas em signos de água, né, que vai receber um trígono, o próprio Câncer, né, quem tiver. Eu estou aguardando bastante porque eu tenho Lua em Câncer, eu tenho o ascendente em Peixes, eu tenho o próprio Saturno, Marte em Escorpião. Então o Júpiter em Câncer tende a ser bem interessante, ele se fortalece. Né? Então a gente vai ter uma segunda metade do ano, claro que tem desafio? Tem. A gente vai começar. Olha, a Tatiana também tem Lua em Câncer, hein? Tamo junto. Vai receber aí a visita do grande benéfico numa parte importantíssima que são as emoções, a Lua, né? Então a gente vai ter um segundo semestre aí, eu acho que mais interessante e que pode ser um grande convite, né? Então talvez aquilo que não foi ainda atingido nos 6 primeiros meses do ano, pô, tem metade do ano ainda, né? Se você determinou algumas metas e objetivos para 2025 e olhar aqui, pô, não está muito legal, não consegui, né, chegar onde eu queria, né, ou está meio longe, ou tem que fazer alguma modificação de rota aqui, é uma semana importantíssima para isso. Você pode aproveitar esse empurrão do universo, né, que é a Lua Nova, e aproveitar os 6 últimos meses de 2025. Então acontece na terça-feira a Lua Nova em Gêmeos. E por que essa Lua Nova está tão interessante? Por conta, primeiro, né, é uma Lua Nova num signo que traz muita mudança, mudança da nossa mente. O dono da Lua Nova, né, o regente, que é Mercúrio, ele vai estar na casa dele, ele vai estar em Gêmeos, ou seja, o regente da Lua Nova estará fortalecido. Eu vou até aproveitar essa Lua Nova para ir melhorando aqui essa voz aqui, né, meu Deus do céu. E além disso, a gente vai ter ótimos aspectos acontecendo. Porque veja, nesse dia da Lua Nova, pessoal, olha o poder, hein? Nesse dia, na terça-feira, o Sol encontra a Lua e temos a Lua Nova. E Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, ou seja, ele vai ser, né, o regente da Lua Nova, terça de madrugada, a Lua Nova exatamente, vai ser, ó, deixa eu até colocar aqui, que depois eu quero fazer a live sobre essa Lua Nova,
a lua nova em si, né, o encontro de Sol e Lua aqui para o Brasil, vai ser na terça-feira, meia-noite e 2. Meia-noite e 2. Então, assim, vai ser ali bem no início da madrugada. E a gente vai contar, olha, o aspecto mais poderoso, vamos dizer assim, é o seguinte: o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, estará em Gêmeos, ou seja, ele já estará fortalecido, e nesse dia, na terça-feira, ele faz um trígono com Plutão. E aí a gente já falou, né? Porque o Sol, nesse fim de semana, fez trígono com Plutão também. Plutão, que é aquele planeta, né, o último planeta hoje, né, considerado fortemente na astrologia, temos Eris aí sendo trazido, mas é muito lento o Eris, então assim, o Plutão em si já é muito lento, né, e aí, mas ele é totalmente colocado hoje na astrologia moderna, a gente considera o Plutão. E ele é um planeta que ele fala muito de poder, né, ele fala muito do poder, claro que ele fala também sobre traumas, né, alguns problemas que a gente pode ter aí, medos, enfim, mas ele fala sobre poder, regeneração, renascimento. Então, pessoal, olha essa lua nova, que interessante, onde o regente da lua nova, que é Mercúrio, que é o mago, né, se a gente colocar ali a comparação com o tarô, no tarô o mago é Mercúrio. A gente tem essa associação ali. Então, esse regente da lua nova, ele está conversando bem com Plutão. Ou seja, podendo receber um poder, reconhecer um poder e principalmente se regenerar, renascer. Eu estou enxergando que essa lua nova, e aí essa semana vai ser uma semana muito forte para isso, como uma semana de reset, regeneração. Novamente, ela está caindo bem ali no meio do ano, na metade do ano, onde a gente pode olhar a primeira metade do ano, ver como é que foi e fazer tudo o que for necessário para aproveitar melhor essa segunda metade do ano. Então, Mercúrio fazendo trígono com Plutão. Nossa mente podendo se empoderar, nossa mente se aprofundando. Sempre lembrando aqui, né? A gente cria a nossa realidade com pensamento. A Anitta está falando, Lua Nova vai entrar na minha casa 8 e Saturno na 6. Olha só, Lua Nova na casa 8 é a casa de Plutão. Então vai falar sobre o poder, sobre a transformação. Então, o trígono com Plutão, ele relembra a gente que a gente vai criando a nossa realidade com a nossa mente. Queira ou não, tô lendo vários livros de manhã, né? Então de manhã eu vou acordando e vou pegando ali. Isso é uma energia geminiana, né? Gêmeos, ele tem muito essa coisa da variedade, da curiosidade. Então eu tenho ali, sei lá, ele tem uns 15 livros ali que eu deixo na bancadinha e eu vou lendo de manhã, eu vou pegando vários, né? E vou lendo. Dois hoje, né? Um que é de PNL, e aí a PNL fala claramente, né, que o mapa não é o território, que a gente cria o mapa com a nossa mente, aí a gente cria a nossa realidade, a gente não percebe a realidade pura como ela é, a gente percebe a realidade através dos filtros que estão na nossa mente, isso é o Mercúrio astrológico, e um outro livro que fala sobre a psicologia budista, também falando a mesma coisa, que a gente cria a realidade através do nosso pensamento, através da nossa mente. Né? Claro que eu sei, isso eu falo no curso de astrologia, eu falo sobre isso, a gente tem, né, uma questão de, tem coisas que a gente não controla. Então assim, mas o que a gente controla 100%? A nossa interpretação sobre tudo o que acontece. Né? Então aconteceu uma coisa ruim, que talvez você julgue como ruim. Qual é a sua reação perante isso? E isso está totalmente dentro do nosso controle. A nossa interpretação, a nossa reação. Né? A Tatiana falando, nos indica esses livros, acordo cedo para ler. Olha só. Então, eu sempre estou compartilhando, mas o que eu estava pensando esses dias, né? Geralmente, eu tirava fotinho do livro ali quando eu terminava. Por exemplo, esse aqui eu terminei. Terminei essa semana. Esse aqui, bem legal esse livro, né? Porque ninguém me disse isso antes, da doutora Julie Smith. É um livro bem, assim, de psicologia, né? De terapia. Acabei de terminar. Então, geralmente, eu tiro foto do livro quando eu termino, mas já terminei, sei lá, trocentos livros e não tirei foto. Eu acho que eu vou fazer isso, acho que é uma boa ideia que você me deu. Todo dia eu vou postar um livro ali nos stories e vou, né, falar um pouquinho sobre ele. Boa indicação, ó, totalmente a ver com a Lua Nova em Gêmeos. Né? Porque a Lua Nova em Gêmeos fala de conhecimento, fala de curiosidade. E os livros, para mim, pessoal, eu amo livro por quê? É uma forma mais, talvez, democrática, né, mais barata da gente ter um conhecimento. Por exemplo, se eu fosse fazer um atendimento, ou se eu fosse fazer um curso com a doutora Julie Smith, primeiro que não sei se eu conseguiria, né? Mas por, sei lá, o livro não é barato, né? Poderia ser mais barato, mas enfim, dependendo do que você pegar, esse livro aqui, não sei se ele foi uns 30 e pouco, R$ 40,
mas com uma quantia que, né, é acessível para a maioria das pessoas, fora aqueles que você consegue sem ter custo, né, você pode ter um conhecimento, acesso. Então o livro é maravilhoso, pessoal, o livro é incrível. Vou fazer, graças a Tatiana aqui, eu vou começar a compartilhar, né, umas fotos de livro aí todo dia. Compartilhe um livro e quem gostar, né, já põe na lista para ler. Então, Mercúrio fazendo trígono com Plutão vem lembrar a gente que a nossa mente tem poder, que o nosso pensamento tem poder. Então, o que você anda pensando? O que a sua mente anda sintonizando e por conta disso co-criando? Né? Isso sem contar da lei da atração, da vibração, ou seja, se a gente fica ali, né, com um pensamento ali meio complicado, a gente vai atrair aquela situação na vida. A gente sabe disso. A Ana comentando aqui, ó, eu gosto muito de livros, estamos juntos, né? Eu gosto demais aqui. Tem uma estante aqui, tem outra estantezinha ali, tem outra estante aqui, tem outra aqui e tem alguns aqui atrás. Tem livro aqui por todos os lados, né? Segundo a medicina chinesa, né, o livro é uma coisa bem yang, né? Então esse escritório aqui ele está super yang por conta de tanto livro. É realmente uma bibliotequinha que tem aqui. Então Mercúrio, trígono a Plutão, aspecto maravilhoso. Falarei sobre ele um pouquinho mais na live da Lua Nova e também no dia, na terça-feira. Né? Então essa terça-feira é uma terça-feira que a gente pode aproveitar muito esse reset da nossa mente, esse reconhecimento do poder que a gente tem na nossa mente. E veja, né, novamente eu vou falar, a gente não tem controle sobre tudo, isso é fato, né, não tem como, por exemplo, a energia ficou piscando aqui, né, 2 dias, e caía, voltava, e caía, e voltava, não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer com relação à rede elétrica? Né? Eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle? Primeiro, né? Procurar evitar que os aparelhos aqui queimem, então a gente vai lá, desligou a geladeira, tudo, e aceitar aquilo, né? Falar, beleza, então eu não posso fazer tal coisa. Inclusive, a energia caiu no meio de um atendimento. Né? E aí, como eu já mudei muito a minha mente, e continuo mudando, né? Eu vou sempre trabalhando ali essa renovação mental. Antigamente, provavelmente eu ficaria muito bravo, muito nervoso, nossa, caiu no meio de um atendimento, meu Deus. Dessa vez não, caiu, aí já mandei mensagem para cliente, aí depois voltou um pouco rápido ali, consegui retomar o atendimento, maravilhoso. Mas é isso, a gente pode sempre ter uma atitude, ter um controle da nossa interpretação, do que a gente vai fazer com tudo que chega na nossa vida. E no final das contas, isso é o mais importante. Né? Na quarta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua, mas a Lua entra no signo de Câncer. Né? Então, na quarta-feira, a Lua entra no seu domicílio, nova. Então, enquanto em Gêmeos a gente pode ter uma nova mentalidade, novos pensamentos, uma lua nova de Câncer, né? Não é uma lua nova em Câncer, mas a lua estará nova e entrará em Câncer, a gente pode também aproveitar o embalo e reciclar nossas emoções, né? Trazer novas emoções. Boa tarde, Lili. Fazer sei lá, também novamente escolher qual tipo de emoção que você quer mais sentir. Novamente, a gente não tem controle total, a gente vai, enfim, sentir todas as emoções, que é parte do ser humano, mas a gente pode escolher, né, quanto tempo a gente fica preso a uma determinada emoção. Então você pode ficar brava, pode ficar qualquer coisa. A pergunta é quanto tempo você vai ficar naquilo? Você consegue, de repente, ter uma resiliência emocional para falar, voltei, né, voltei, fiquei brava, mas voltei. Né, fiquei triste, mas estou voltando. Então, assim, a gente passeia pelas emoções, porque elas são nossos mensageiros, mas a gente tem essa possibilidade aí de, né, falar, beleza, se eu tenho um pouco de consciência aqui, eu escolho quanto tempo eu vou ficar em determinada emoção. Mas falaremos sobre a Lua em Câncer no astral do dia de quarta-feira. Na quinta, também não temos aspectos que não são os da Lua, mas veja, né? A Lua, quando estiver aqui em Câncer, ela vai, deixa eu ver se ela vai fazer algum aspecto importante aqui. No final de Câncer ela vai fazer aspecto com Urano muito interessante. E o bicho pega quando ela entrar em Leão. Né? Quando ela entrar em Leão, aí a gente vai ver que começa a ter um impacto bastante forte. Né? Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Sexta-feira. Sexta-feira é um dia importante, eu vou até colocar aqui. Sexta-feira, que vai ser o dia 30. 30/5, sexta-feira. Olha lá, Cris falando, recebi a notificação só agora. Pois é, já estou na sexta-feira, é o resumão da semana, eu já passei segunda, terça, quarta e ela só recebeu agora. Mas é isso, né? Instagram, não tem jeito. Pessoal, lembra, entre lá no Telegram. No Telegram eu mandei mensagem, né, há pouco, eu falei que eu ia iniciar. Vou ver de repente também de mandar exatamente no momento que eu inicio.
né? Porque pode ser que também seja isso, né? Às vezes eu mandei antes, mas vou mandar também. Ó, a Lili também só recebeu agora. O Instagram ele tá meio assim, né? Tentei ir pro YouTube também, mas o YouTube também era mau rolo. Vamos ficar por aqui por enquanto. Mas o importante é a gente trazer a mensagem. Então, sexta-feira, dia 30, é um dia importante. É um dia importante. Por quê? A Lua ela vai estar finalizando a passagem por Câncer e vai entrar em Leão. No que ela entra em Leão, ela já encontra de cara quem? Né? Vamos fazer um grupo no WhatsApp? Vamos pensar nisso. Mas tem o do Telegram, né? Você não tem Telegram? Porque de repente já está ali, né? Eu estou juntando todo mundo ali para eu mandar. Mas eu estava pensando de repente fazer um boa tarde, Flávio, fazer uma comunidade no WhatsApp, né? Porque agora eu acho que eu conseguiria fazer. Olha só, sexta-feira vai ser intenso. A Lua ela vai ficar em Câncer por um período. Eu estou fazendo aqui, ó, são 4 horas quase, né? Ao longo do final da tarde, ela entra em Leão. E aí, na noite de sexta-feira, a gente vai ter a Lua confrontando Plutão. Então, uma lua em Leão se opondo ao Plutão, trazendo questões muito intensas aí. Só que, olha que interessante. Ela, assim que ela entrar em Leão, ela faz o quê? Um ótimo aspecto com o Saturno e com Netuno. Então, assim, e também o que acontece? A gente vai ter nesse dia Mercúrio fazendo conjunção com o Sol, né? O que a gente chama de casine. Mercúrio entrando ali no coração do Sol. Pessoal, essa sexta, eu diria que é uma sexta extremamente de consciência. De consciência. Principalmente no sentido assim, a gente vai ter a Lua transitando entre um signo extremamente emocional, que é o lar dela, né, o Câncer, passando para Leão e se opondo ao Plutão, que traz uma intensidade e traz acesso a dores, a traumas. Diana, boa tarde, seja bem-vinda. E ao mesmo tempo, essa Lua, ela faz um bom aspecto com Saturno e com Netuno. Netuno trazendo o inconsciente e Saturno trazendo o amadurecimento. E o Sol e o Mercúrio se juntam ali, né? Aonde Mercúrio faz o quê? Né? Recebe toda a luz do Sol. A Ana falando, estou de aniversário sexta. Olha só, se você fizer aniversário exatamente na sexta, porque lembra, né? A revolução astrológica, ela pode acontecer, revolução solar, né? Ela pode acontecer no seu caso, né? Se é 30 seu aniversário, pode acontecer um dia antes ou um dia depois. Né? Então teria que ver direitinho o dia que cai. Mas de qualquer forma, olha só, você vai pegar um dia que Mercúrio faz conjunção com o Sol, e você pode observar, né? Porque dependendo da hora da revolução, você vai ter uma Lua em Câncer e ou uma Lua em Leão. Pessoal, olha que interessante essa questão do detalhamento astrológico, porque olha como é importante fazer o mapa da revolução. Ela faz aniversário dia 30. Vamos supor que a sua revolução seja dia 30. Mas qual é a hora que o Sol vai chegar no grau exato? Por quê? Dependendo da hora que acontecer a revolução, você vai ter um ano com Lua em Câncer. Né? Ou dependendo da hora que o Sol chegar, você vai ter um ano de Lua em Leão, que traz uma temática diferente aí para as emoções. Pode ser um ano extremamente emocional, com uma Lua em Câncer, ou pode ser um ano com as emoções mais, né, quentes ali do signo de Leão. Então vai depender do que? Do momento exato que o Sol fizer conjunção com o seu Sol de nascimento. Mas já feliz aniversário aí, aproveita esse momento. Tá pegando um momento astral bem legal. Né? Novamente, a Lua, apesar da oposição a Plutão, ela está fazendo esses aspectos, esse trígono, né, com Saturno e Netuno, que é bem interessante. E o Sol, em conjunção com Mercúrio, traz muito uma questão de quê? De iluminar os nossos pensamentos. E aí que eu quero trazer, né, fechar essa sexta-feira de uma forma interessante, porque é uma lua que passa pelo passado, Câncer, profundamente emocional, questões de família, né, fala com o inconsciente, que é Netuno, fala com Saturno, que pode também, certo, mesmo sendo um trígono, pode trazer algumas dores. Né? Saturno geralmente é um planeta meio pesado, né? Quando a gente tem ele em algum ponto no mapa, como a casa 4 ou aspectando a Lua. E depois faz oposição a Plutão para confrontar nossos traumas. Mas a grande questão aqui é o seguinte: o Sol em conjunção com Mercúrio seria a parte mais racional, o Sol também, né? Vem lembrar a gente do quê? Da gente poder ter um domínio dos nossos pensamentos. E aí eu volto aqui a trazer para todo mundo. Comenta aqui se você já medita todo dia. E pessoal, é todo dia. Né? Porque, novamente, a meditação não é uma coisa que você vai conseguir ter o benefício dela fazendo de vez em quando. Né? A mesma coisa, se você for
na academia de vez em quando, você não vai, tudo bem, sempre um pouquinho melhor que nada, né? Então, se você vai na academia 2 vezes por semana, sei lá, você já vai ter alguma coisinha ali. Mas se você quer realmente um desenvolvimento, né, físico, você vai o quê? Todo dia. Ou pelo menos ali 5, 6 dias por semana. A meditação é a mesma coisa. Né? Então não adianta a pessoa falar que eu faço meditação de vez em quando, ali no fim de semana, porque você não consegue desenvolver o cérebro, treinar o cérebro para entrar no estado meditativo. Por que eu estou falando da meditação? Porque a meditação ajuda você a observar, a entrar num estado de observação. Né? Olha lá, a Lili, começo e paro, não consigo manter constância. Vou te dar uma dica, instala um aplicativo chamado Insight Timer, que eu uso ele. Quem sabe a gente não se cruza ali, né? Em algum momento de meditação. E ele vai fazer uma coisa tipo uma gamificação. Então ele vai contando os dias que você medita, né? Dia seguido. E se você não meditar um dia, você vai perder a contagem. Né? Então eu já estou aqui, já estou no 116. Já estou no dia 116 de meditação seguida. Né? Todo dia ali, colocando a minha meditação em dia. E como eu não quero perder, né, como eu não quero perder essa contagem, eu dou um jeito de fazer isso. O nome do aplicativo é Insight Timer, né? Então é Insight de ter insights e Timer de tempo. Qualquer coisa eu compartilho. Eu vou compartilhar nos stories aqui, aí quem não conseguiu pegar ele, você pega nos stories. Então esse aplicativo ele vai fazer o quê? Você vai ter a sua contagem ali. E ele vai te dando conquistas, né? Você conquistou tal coisa. É legal pra caramba e te dá esse estímulo a mais, né? De você ficar ali todo dia meditando. Por quê? O que acontece? A gente vai passar por desafios. Hoje mesmo de manhã, né? Tava ali minha irmã falando umas coisas e eu só observando, né? Isso é Insight e Timer. Timer com R no final. E é separado, né? Insight Timer. Mas eu vou colocar aqui Ele é um aplicativo super simples, tem várias meditações guiadas ali também, mas eu só uso o timer. Porque o timer dele tem um sininho. Né? Então você coloca um sininho ali legal para tocar. E aí, quando você termina, você determina o tempo ali. 7 minutos, 11 minutos, 21 minutos, enfim, quanto tempo você quiser determinar. E ele vai colocar o sininho ali. Olha lá, a Bárbara chegando. O Instagram nem me mostrou. Pois é, né? O Instagram está fazendo isso. Então, a gente tem essa questão ali de você iluminar os pensamentos. Sol em conjunção com Mercúrio. Iluminar os pensamentos. Por quê? Se a gente tem essa coisa de observação do que está passando na nossa mente, a gente tem um controle melhor dos nossos sentimentos e emoções. Né? Porque se você não percebe que você está a todo momento pensando numa coisa, numa dor, numa raiva, enfim, alguma coisa que aconteceu, aquilo que você pensa vai criar um sentimento, vai criar uma emoção. Né? E aí, quando você, pelo pensamento, desencadeou uma emoção, você vai ter o quê? Inúmeros químicos, né, do corpo vão sendo gerados. Então, assim, vamos supor que você comece a pensar em alguma situação de raiva, que você fique com raiva. Tal pessoa fez isso comigo, tal pessoa não sei o quê. E você fica todo momento pensando isso. O que vai acontecer? Inevitavelmente você vai começar a sentir raiva. Porque você está lembrando de uma questão e está colocando aquilo na sua mente. E quando você sentir raiva, o que seu corpo vai fazer? Luta ou fuga. Né? Então vou atacar. Vou gerar químicos aqui, cortisol, adrenalina, para atacar. Só que você não vai atacar. Essa que é a questão. E aí você está gerando um monte de transmissores no corpo que vão ficar ali, perdidos. Então assim, você vai ficar com o corpo desequilibrado. Porque assim, se você está gerando uma questão de raiva, mas movimenta o corpo pelo menos, ainda o corpo dá uma vazão naquilo. É por isso que eu falo, quando tem contato com Marte no céu, é muito bom você ter gasto energia, porque você está dando vazão àquelas químicas que estão vindo ali. Então se tem adrenalina, se tem raiva, você está direcionando, o corpo está fazendo ela ser gasta. Agora imagine que você gerou um monte de química que não vai ser gasta. Você vai fazer o quê? Vai atrapalhar o sono, vai dar dor de cabeça, vai acontecer um monte de coisa por conta de um pensamento que foi alimentado ali sem consciência. Sol em conjunção com Mercúrio. Como é que estão os seus pensamentos? O que você tem pensado mais? Né? Você tem dado a atenção a coisas negativas e fica remoendo coisas negativas que vão acabar alimentando pensamentos e sentimentos que não vão trazer coisas legais? E se você tem essa posição do observador que a meditação traz,
você observa e fala, eu estou pensando isso, por que eu estou pensando isso? Você começa a dialogar ali, né? E fala, isso aqui não é necessário. Né? Eu passei por uma situação, né, de uma peça que veio errada, aí ela já ficou de fazer um estorno no cartão de crédito, e estava demorando, demorando, e eu me pegava às vezes com esse pensamento de raiva, e no fim eu falei, beleza, vamos ficar tranquilo, e aí a coisa se resolveu. Né? Então assim, essa sexta-feira ela está extremamente estratégica. Né? Olha lá, a Bárbara falou, não consegui, estou tentando trabalhar a mente, queria ter feito exercício hoje. Faça, dá tempo ainda. Nem que você faça agachamentos. Né? Faz ali, sei lá, 10, 20 agachamentos aí, algumas flexões. Dá para fazer. Né? Dá para fazer. Mesmo que não seja... Por exemplo, hoje eu caminhei muito, né? Eu andei bastante. Mas não fiz outra coisa, mas andei bastante. Então já deu um gasto dessa energia. Mas alguma coisa dá para você fazer. Né? Sempre é tempo. Então, assim, essa sexta-feira está extremamente estratégica. A gente pode ter também pensamentos que têm a ver com questão do passado, né, por conta da Lua em Câncer, e pensamentos relacionados à nossa autoestima, porque a Lua entra em Leão. Né? Então, eu diria que se prepara, né, porque a ideia desse resumão da semana é a gente já ter uma visão ao longo da semana. Se prepara para essa sexta-feira. Né? A Bárbara falou que eu estou no trabalho, mas vou fazer assim. É exatamente então, assim, novamente, que seja alguns agachamentos ali, você consegue fazer, você vai sentir o músculo sendo ativado e vai, né, ser benéfico, vai ser legal. Inclusive, é isso que também se recomenda, né? Porque eu também estudei muito isso, tem o Peter Levine, tem vários outros, o próprio Alexander Lowen. O que acontece? Muitas vezes o trauma ele se instala no corpo, porque imagina, né? Tem até um livro que eu acho que é do Sapolsky, se eu não me engano, que ele fala, né, por que zebras não têm úlceras? Porque imagina a vida de um animal na floresta, que seria a nossa, né? Se a gente não tivesse aqui hoje uma civilização, é o que o nosso corpo foi preparado para viver. Imagina que você está ali na floresta e uma onça, né, começa a vir atrás de você. O que acontece, né? Seu corpo vai despejar um monte de química no corpo, né, de luta ou fuga, porque ou você tem que lutar com a onça, que não vai ser muito frutífero, né? Você vai perder. Depende, né? Se você tiver uma arma ali, você consegue dar um jeito, ou você vai ter que correr, que possivelmente também, né, não vai ser uma coisa muito efetiva. Mas você encontrou ali um predador, aquilo vai disparar uma descarga de adrenalina, de cortisol, enfim, que é para sobrevivência, você sai correndo. Né? E aí, deu sorte, a onça não te alcançou, você conseguiu se esconder em algum lugar, né? Você entrou em algum lugar e ela não te pegou. Maravilha. Você vai ficar com trauma, necessariamente, por conta disso? Provavelmente não. Por quê? Porque você correu, então veio aquela descarga e você deu vazão àquela energia. Agora o problema é se a pessoa ficasse paralisada, se ela não desse vazão no corpo. Porque imagina, novamente a zebra, né? Por que zebras não têm úlcera? Porque todo dia tem um leão correndo atrás de uma zebra. E aí, ou ela vai ser presa, né? Vai morrer, não tem jeito, ou ela escapou. Se ela escapou, ela não vai ficar, né, traumatizada, doente, ela vai continuar na programação dela. A partir do momento que o perigo foi embora, naquele momento ela vai respirar, vai continuar comendo ali e vai viver a vida dela. Depois amanhã vem outro leão, ela vai ter que correr de novo, e assim vai. Né? Mas a gente não. A gente fica com um monte de predadores ali na nossa mente, no nosso pensamento, e a gente não corre, a gente não faz nada. E aquilo fica preso no corpo. Né? Ó, se a minha chefe olhar pela câmera, vai ver eu fazendo agachamento ou subindo e descendo a escada todo dia. Quase é isso aí. Né? Andar, por exemplo, andar é a coisa mais natural que tem. Então, andar, fazer as coisas a pé, é tudo muito bom. Então, pega essa sexta-feira e separa um tempinho. Né? Porque é isso que eu falo. Às vezes a gente fica nessa correria do dia a dia, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Mas se você já sabe que sexta-feira vai ser um dia muito legal, ali vai ser um dia estratégico, né? Pega pelo menos algum horário ali na sexta-feira. Se você já tem a sua meditação, maravilha. Né? E quando for na sexta-feira, porque aqui eu não estou pegando o horário exato, mas quando for na sexta-feira, eu vou mandar o astral do dia, né, lá no Spotify, lá no Telegram, no YouTube, e vou falar até o horário. Se você puder, dependendo do horário, eu não sei exatamente que horário vai acontecer. Aliás, deixa eu ver se... não vou conseguir ver porque eu vou ter que abrir o aplicativo aqui. Mas, se você conseguir, no horário que o Sol e Mercúrio fazer aquela conjunção exata, que seja 5 minutos de para, se alinha, né? Se coloca ali novamente como observador dos seus pensamentos. Sol, conjunção com Mercúrio,
Mercúrio Casime, recebendo toda a luz, todo o impacto do Sol. Sexta-feira, incrível. Né? E a Lua lidando ali com os planetões. Né? A Lua, porque também, ó, assim que ela vai falar, a Lua, na verdade, com os três transpessoais. Quando ela estiver finalizando a passagem por Câncer, ela fala com Urano. Depois, assim que ela entrar em Leão, ela fala com Saturno e com Netuno. E andou um pouquinho mais, fala com Plutão. Aproveitei seu conselho e já estou me movimentando. Arro, primo, seja bem-vindo. Então, sexta-feira está incrível. Depois, no sábado, a gente não tem aspectos que não são os da Lua. Né? A Lua vai seguindo pelo signo de Leão e o que acontece? Ela vai seguindo para se encontrar com Marte. Né? Então, fim de semana vai ser um fim de semana meio quente. Né? Deixa eu até colocar aqui, dia 31, sábado. 31. A Lua em Leão, que já traz, né, esse calor, esse fogo fixo de Leão, a Lua em Leão, e ela vai se chegando para fazer conjunção com Marte. Eu acho que vai ser sábado à noite, provavelmente entre sábado e domingo, a Lua faz conjunção com Marte. E o que vai acontecer no domingo? Domingo, 1º dia de junho. Domingão. Bom, a primeira coisa que vai acontecer no domingo é que a do Terra muda as promoções. Eu vou falar ali, né, para quem está no meu grupo da do Terra e também aqui no Instagram, né, tudo que vier de novidade. Né, eu sempre fico ansioso ali pelas novidades que vêm. E, então, domingo, dia 1º/6, a Lua estará em Leão, em conjunção com Marte. A conjunção de Lua com Marte vai ser no domingo, né, não vai ser no sábado, vai ser no domingo. E a Vênus, ela vai estar em conjunção com Quirón, no grau ali 25. Vamos lá. Domingão, aquele dia mais tranquilo, né, que geralmente o pessoal está ali tendo uma possibilidade de respirar um pouco mais, de, né, não estar na correria do trabalho. Algumas pessoas trabalham no domingo, obviamente. Eu estou trabalhando no domingo, mas o meu trabalho ele é mais flexível, né? Mas olha que domingo interessantíssimo. Que ativação que a gente vai ter. Vênus em conjunção com Quirón. Né? Quirón que fala da ferida. Quirón que fala também da possibilidade de cura. Né? Então a gente tem aí essas duas, sempre é a polaridade, né? Então, quando o Quirón é ativado no mapa, ele pode trazer à tona uma dor, uma ferida, né? Mas ele também lembra a gente que a gente tem essa capacidade de cura, porque se tem a ferida, tem a cura. Agora, ele vai receber a visita de Vênus, a pequena benéfica, a deusa do amor. Então, vem lembrar aqui que o amor cura. Né? E isso aí é colocado ali em várias tradições, se você pegar em religiões, se você pegar ali em filosofias, o poder de cura do amor, né? Então, assim, tanto o amor próprio, porque a Lua vai estar em Leão, né? Então essa coisa do alto amor é muito importante. Então, esse domingo é um domingo super. Se hoje é um domingo de autocuidado, né? Pelo Câncer, ali no domingo que vem, também muito forte. O quanto você se ama, o quanto você gosta de você, o quanto esse amor pode curar o seu corpo. Né? Você tendo esse alto amor. Aliás, esse outro livro aqui que eu vou pegar. Eu não vou fazer na live para não ficar no meio da live, mas esse aqui, ó, muito legal esse livro. Esse aqui, que eu falei no astral do dia de hoje, Você é a Sua Cura, do Deepak Chopra, e eu compartilhei esse capítulo aqui, ó, O Curador Sábio, que tem tudo a ver com o Quirón, que está no nosso mapa, né? E eu compartilhei essa lista aqui, né, de como a gente aumenta a sabedoria do corpo, essa lista aqui. Eu compartilhei aqui nos stories do Instagram. Então, se você está vendo essa live no YouTube ou no Spotify depois, lembra de seguir lá no Instagram e acompanhar os stories, porque aí isso aqui já passou, né? Mas eu vou fazer um comentário por vídeo dessas coisas aqui, né? O que a gente pode fazer para aumentar a sabedoria do corpo? Eu vou falar aqui. Então, esse aqui é maravilhoso. Muito, muito legal. Já estou aqui quase chegando no meinho dele. Os livros do Deepak Chopra geralmente são muito bons, né? E aí, é isso aí. O Vênus fazendo conjunção com Quirón, traz esse curador dentro da gente. A Lua vai estar em conjunção com Marte. Então, tem uma questão ali de raiva que pode vir à tona. Mas o que é interessante é o seguinte. Tudo bem que a Lua vai estar fazendo quadro. Olha, pessoal, aqui é interessante. Sempre tem aquela coisa, né? É bom ou ruim? Ou vai estar bom ou vai estar ruim? Sempre tem os dois. E aqui está um dia bem interessante esse domingo, porque por um lado, a Lua faz conjunção com Marte e quadratura com Urano. Então pode ter rompante de raiva. Pode ter raiva, agressividade, aquela coisa toda, brigas e assim por diante. Mas ao mesmo tempo,
a Lua se harmoniza com o Júpiter e com a Vênus. Então ela faz aspecto fluente com os dois benéficos. Então tem o bom e o ruim ao mesmo tempo. E é isso que acontece mesmo. Né? A gente tem, na vida é assim. Agora, o que eu diria que, para a gente utilizar essa energia, né, novamente aquela alquimia que a gente pode fazer para utilizar ou melhor essa energia. Essa Lua ela vai estar ativando junto com Quirón o quê? O trígono de Vênus e Marte. Esse trígono de Vênus e Marte que vai ficar marcado na Lua Nova. Hoje eu vou até mudar aqui para a página da Lua Nova, que eu vou fazer depois da live, né? Tá aqui, já está escrito aqui na minha listinha a Lua Nova em Gêmeos. E esse trígono de Vênus e Marte ele vai ficar marcado no mapa da Lua Nova e vai ser ativado no domingo. Então, muito, muito benéfico para relacionamento, para cura de relacionamento, para harmonia de relacionamento e principalmente o elemento fogo é o que vai estar mais abundante nesse domingo para apimentar relacionamento, para esquentar relacionamento. Se precisa melhorar a sexualidade, tanto do relacionamento quanto da pessoa, do indivíduo em si, né? Esse aspecto é muito, muito legal. Inclusive no taoísmo, no Tantra também, mas no taoísmo isso é mais evidente, né, por conta da questão medicinal, né, da medicina tradicional chinesa, a energia sexual é cultivada, né, para trazer a cura, para trazer a longevidade e rejuvenescimento. Né? Então, essa energia sexual ela é muito poderosa, temos Vênus e Marte ali ativando essa energia e ela pode ser utilizada para cura. Né? Então, é um domingo incrível, novamente. Esteja aqui, né, no Spotify e no Telegram ou no YouTube, porque terá Astral do Dia no domingo também. Pessoal, não tem um dia que eu não mande o Astral do Dia. Todo dia, já faz um tempo, todo dia, sem exceção, eu mando lá a reflexão de manhã. Né? Às vezes você chega um pouquinho mais tarde. O que é tarde que eu estou falando, né? Às vezes chega às 6h30, 7 horas da manhã. Que para mim é tarde, mas para muita gente, tem gente que nem acordou ainda, né? Mas todo dia de manhã eu mando uma reflexão. E domingo eu vou mandar também a reflexão desse aspecto maravilhoso que vai acontecer, essa ativação desse trígono de fogo entre Lua e Marte de um lado, em Leão, e Vênus e Quirón do outro lado, ali em Áries. Se você tiver planetas, por exemplo, eu olho no meu mapa, eu tenho Aquário no grau 25 praticamente. Então eu estou recebendo esse bom aspecto do Quirón e da Vênus. E a oposição ali de Marte e Lua. Então eu vou ter essa energia aí sendo ativada pelo meu Sol. Aí você pode ver se você tem algum planeta aqui nesses graus que vai receber essa ativação também. E aí terminamos a semana, né? A gente volta depois, na semana que vem, para trazer essa reflexão aqui. Eu tenho tentado fazer os domingos, como eu comentei, né? Eu tinha marcado para sempre fazer na segunda-feira, mas porque às vezes domingo eu saía e não dava tempo. Mas sempre que eu puder fazer, eu vou fazer no domingo, essa live do resumão. Então semana que vem teremos mais uma live que será de lua crescente. Né? Aí teremos uma lua crescente que vai se encaminhando. Mas hoje ainda eu quero terminar essa daqui, descansar um pouquinho e vou voltar. Eu vou voltar ainda hoje para a gente falar um pouquinho mais do mapa da Lua Nova de Gêmeos. Porque essa Lua Nova ela está especialíssima. Eu vou trazer até dica de cristal e óleo essencial para a gente utilizar. Tatiana falando, adoro acompanhar por lá, já estou acordada. Então você também acorda cedo que nem eu, né? Eu acordo assim, sempre entre 4 e 4h30 eu estou levantando, aí já começo a fazer as coisas aqui, meditar, fazer café, ler, às vezes fazer exercício. Eu gosto de começar o dia bem cedo mesmo. Eu sou aqueles, né, qual que era o nome? Coruja é aquele que fica até tarde. Eu não sei se é o leão que acorda cedo, eu não sei, mas naqueles arquétipos ali, eu sou daquele que acorda mais cedo. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Então temos o nosso resumão da semana, só que lembra, acompanha aqui. Ainda hoje eu vou gravar o Astral do dia de amanhã. Né, então a gente vai ter aí a reflexão da segunda-feira. E ainda hoje eu volto aqui ao vivo para a gente falar da Lua Nova. Né? Vou ficando por aqui, um beijão. Se você gostou dessa live, lembra, compartilha, deixa seu comentário, aquela coisa toda ali que ajuda, né, a gente a chegar em mais pessoas, porque isso é muito importante também. Até mais, pessoal, já volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Eu também funciono muito melhor de manhã. À noite eu já estou realmente desligando. Eu funciono muito bem à noite para dormir e sonhar. Aliás, eu estou adorando meus sonhos. Tchau, tchau.